Jeremias 26:13 nos diz assim: agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, o vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Vamos orar. Nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade de poder abrir as Sagradas Escrituras, livro esse, Senhor, a qual amamos a Tua Palavra. Amamos, Senhor, aquilo que deixou escrito, Senhor, para a nossa edificação, para a nossa correção e para, Senhor, nos guiar em todos os caminhos. Obrigada, Senhor, porque nós estamos mais uma vez, Senhor Deus, no início de mais um ano, fazendo aquilo, Senhor, que devemos fazer todos os dias, meditar na Tua Palavra dia e noite, Senhor. Porque a Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos, Senhor. Ela ilumina, Senhor Deus, onde os nossos pés se colocam. Então eu peço, Senhor, fala conosco, fala com a Tua igreja, fala com aqueles que estão online, Senhor, e que a Tua Palavra que traz fé, a Tua Palavra que traz edificação, a Tua Palavra que traz esperança, meu Deus, a Tua Palavra fale com cada um de nós. Assim nós oramos, Senhor, e assim nós te damos graças no nome bendito de Jesus, e todos digam amém, todos digam graças a Deus. Pode se assentar, amados irmãos. Como nós falamos que, para nós que servimos ao Senhor, cada ano que inicia é um continuar, é dando continuidade naquilo que nós já decidimos. Mas sabemos que para muitas pessoas é como um reinício. Existe, parece que no dia 31 de dezembro, o encerrar alguma coisa e dia 1º reiniciar. E para muitos isso tem sido bom, porque muitas coisas que estavam pendentes até o dia 31, muitos deles conseguem cumprir essas pendências, conseguem colocar em ordem, e muitos deles fazem um propósito, de que no início do ano, algumas coisas vão mudar. Sempre ouvimos pessoas dizer assim, o ano que vem as coisas vão mudar. Parece que o ano que vem se tornou a segunda-feira do jejum, ou a segunda-feira da dieta, não é verdade? Segunda-feira eu vou começar a minha dieta, segunda-feira eu vou começar o meu jejum, segunda-feira eu vou me programar melhor. Mas a bem da verdade, a palavra do Senhor fala conosco todos os dias, e ela não tem um fim ainda, irmãos. A palavra do Senhor vai estar sendo dirigida a nós, enquanto não se concluir as dispensações que foram estabelecidas sobre a terra, sobre o momento aonde vai se encerrar essa dispensação da graça que nós estamos vivendo, e vai se iniciar uma outra dispensação, e assim vai, até o grande momento, aonde nós nos tornaremos um único povo, aonde a Bíblia nos diz que esta terra vai ser uma terra restaurada, onde viveremos algo nunca imaginado por ninguém. Mas a Bíblia fala conosco a cada dia, a cada momento, porque aqui nós estamos estabelecidos, aqui nós temos as nossas famílias. Encerrou o ano de 2021, já iniciamos o ano de 2022, mas se você voltar para a sua casa, você vai ver que a sua casa está no mesmo lugar, a sua família é a mesma. Talvez os seus problemas ainda continuem os mesmos. Talvez as suas dificuldades ainda continuem o mesmo. Mas o que o Senhor fala conosco no dia de hoje, para aqueles que estão reiniciando, para aqueles que querem um ano diferente, para aqueles que querem um ano vitorioso. Então o Senhor está dizendo para nós o que Ele usou a boca do profeta Jeremias para falar com aquele povo. Deus havia usado a boca do profeta para falar para aquela nação, que aquela nação seria desolada,
que aquela nação seria destruída, que aquela nação iria sofrer os impactos das suas escolhas, iriam colher aquilo que eles haviam plantado. E a Bíblia assim nos diz que quando Jeremias falou a respeito desta palavra vindo da parte do Senhor, que está aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 26, a partir do versículo 4. Veja que o Senhor usou a boca do profeta para falar àquele povo. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andar na minha lei, que eu pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouviste. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. A Bíblia nos diz que quando Jeremias falou esta palavra, que não foi agradável, irmãos. Nós vivemos em um momento onde nós ouvimos o nosso irmão Zeca na ministração aqui dizendo que o youtuber está recheado, existe um leque, variantes de escolhas de pastores que estão pregando a respeito daquilo que satisfaz o ego, satisfaz a vaidade, aquilo que não constrange, aquilo que muitas vezes não contraria e que muitas vezes não é bem recebido ao coração. A Bíblia nos fala que Jeremias falou algo que não foi agradável aos ouvidos daquele povo, porque eles queriam continuar nas suas maldades, eles queriam continuar nas suas maneiras de viver, porque quando a carnalidade, irmãos, quando a influência maligna envolve totalmente corpo, alma e espírito, a vontade do ser humano é uma vontade deturpada. Aquilo que está lhe fazendo mal, aquilo que ele está destruindo, Satanás faz com que ele sinta prazer naquilo, que ele sinta satisfação naquilo, e faz com que ele sinta que ele está vivendo os melhores momentos da vida dele. Assim é quando uma pessoa se entrega no alcoolismo, assim é quando a pessoa se entrega às drogas, ou se entrega à imoralidade. Aquele momento onde a sua carne está sendo alimentada, passa a ser um momento muito bom, é um prazer muito intenso. Quando Jeremias falou essas palavras para aquele povo, e quem era este povo, irmãos? Eram remanescentes daquele povo, havia uma linhagem. Seriam aqueles que saíram da escravidão. Então Deus sempre olhou para os habitantes da terra como sendo um daqueles que ainda tem um vestígio, um remanescente, um broto, uma raiz. E o Senhor sempre fala àquele povo, porque o Senhor quer alertar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer que eles vivam a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, que não é este prazer que o mundo oferece, não é esta alegria que o mundo oferece. Quando Jeremias falou esta palavra, a Bíblia nos diz que os sacerdotes, principalmente os pastores da época, não gostaram desta palavra. Ameaçaram matá-lo. Como que dizendo: como você ousa dizer que a nossa nação vai se tornar um caos? Como você ousa dizer que a nossa nação vai se tornar como a humilhante, a degradante Siló? Como você ousa dizer que a nossa nação receberá uma maldição? E a Bíblia nos diz, e eles falaram: você vai morrer. A Bíblia nos diz que foi neste momento que ele disse: melhorai os vossos caminhos. Ele estava como que dizendo: existe uma maneira de mudar essa situação. Existe uma maneira de mudar esse posicionamento até do próprio Deus. Melhorai os vossos caminhos.
e melhorem as vossas ações. E ouvi a voz do Senhor. E ele arrepender-se-á do mal que falou para vós. Amados irmãos, 2022 está iniciando. E uma coisa é certa, fala para quem está do teu lado. Nada vai mudar se você não mudar. Nada vai mudar se nós não mudarmos. Era o profeta dizendo: o que o Senhor falou, está falado, está dito, está decretado. E não vai mudar, a não ser que vocês melhorem os seus caminhos. A não ser que vocês mudem as suas posições. A não ser que vocês mudem a sua maneira de agir. Quando Jeremias diz, melhorai os vossos caminhos, ele estava dizendo, tem como fazer diferente. Tem como não viver na mesma situação. Eu sei que existem pessoas, irmãos, que entra ano, passa ano, ele comemora final de ano, comemora o início de um ano. Novamente se canta músicas de vitória. Mais uma vez se decreta, este ano vai ser um ano de mudança na minha vida, mas muitas vezes é uma réplica do que aconteceu o ano passado, e esse ano vai continuar sendo a mesma coisa. O Senhor quer falar conosco, assim como já iniciou, irmãos, com a palavra que foi ministrada pelo pastor Guilherme aqui, na passagem do ano. A nossa posição, a nossa postura diante das situações que se apresentam diante de nós, no tempo que nós estamos aqui na terra. Existem pessoas que ficam orando, esperando um milagre acontecer. Irmãos, o milagre acontece quando o braço humano não alcança mais, quando a voz não consegue alçar de uma maneira mais alta. Irmãos, o milagre acontece quando não existe mais recursos humanos. Mas enquanto houver os recursos que estão dentro de você, que está dentro da igreja, que está no meu braço, que está na minha voz, que está nas minhas decisões, o Senhor vai continuar nos instruindo a usarmos as ferramentas necessárias para que haja mudança dentro de casa, dentro da igreja, na nossa sociedade e aonde os nossos pés se colocarem. Por que Jeremias disse, melhorem os vossos caminhos? Ele está dizendo, começa a mudar. Pensem diferente. Ajam diferente. Tomem decisões diferentes dentro de casa. Programe a sua vida. Faça projetos. Não espere as coisas acontecerem. Não espere você ser levado pela vida, não. Se programe, faça projetos. Faça uma análise de como está a tua casa. Olhe para os seus filhos. Olhe para a sua esposa, seu esposo. Olhe para o seu local de trabalho. Como pastora, eu tenho o dever de olhar como que está a igreja. Como é que estão os grupos? Como estão os departamentos? Senhor, o que eu posso fazer na minha condição humana, Senhor, aqui nesta terra? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer, Senhor, para trazer para a igreja a convicção, a certeza de que nós somos um povo escolhido pelo Senhor, e a maneira de nós vivermos é para a glória de Deus. Podemos melhorar em tudo, irmãos. As coisas não precisam ser constantemente da maneira que foram anos, mas uma coisa é certa: se não houver mudança em nós, na nossa mente, no nosso coração,
mudanças, de tomar decisões, ainda que há 20, 30, 40 anos você não faça nada, mas não é porque você não fez durante anos, que você não vai ter oportunidade de mudar. Quando? A partir de hoje. Talvez os filhos vão olhar e vai dizer: pai, mãe, eu nunca vi vocês agirem dessa maneira, eu nunca vi vocês falarem isso, eu nunca vi vocês colocarem esta regra, eu nunca vi vocês, a partir de agora, tomarem esta posição. Talvez a dona de casa que nunca arrumou uma mesa para o almoço ou para o jantar. Talvez é o momento dela tomar uma posição, que se quer a família reunida, então comece a reunir. Na hora do almoço, ou na hora do jantar, ou na hora do café, onde cada um tem o costume de pegar o seu prato e ir para cada lugar da casa. Eu não vou nem perguntar quantos lares são assim, irmãos, porque eu não quero constranger nenhum dos irmãos, e nenhum daqueles que estão nos assistindo online. Mas existem muitos lares que há tempos, há anos, que não se assentam à mesa para fazer a refeição juntos. Existem casas e famílias onde perderam o hábito de ter o convívio, o almoço do domingo, o convívio de pai e filhos, um relacionamento conjugal sadio entre marido e mulher. Porque muitas vezes a internet, aquilo que se aprende nessas porcarias, que quer doutrinar a sua vida para as coisas do mundo, você tem aprendido tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor. É o Senhor dizendo: você quer uma mudança para este ano? Você cantou isso, você profetizou isso? Então, comece a melhorar os seus caminhos. Porque se não houver melhora, irmãos, as coisas vão de mal a pior. É uma pessoa iniciando no vício da maconha. Daqui a pouco ela vai indo para uma droga mais forte. Ela vai galgando patamares mais elevados. Satanás, ele coloca os seus estágios para que as pessoas possam galgar os degraus e muitas vezes chegar no ponto onde a pessoa diz: eu não tenho mais volta, eu não tenho mais como recuar. Como muitas famílias que muitas vezes chegaram ao ponto de dizer: eu não tenho mais como recuperar os meus filhos, eu não tenho mais como colocar ordem em casa, porque a anarquia, ela já tomou conta. Eu já ouvi pais dizerem: na minha casa eu sou o último que falo, e se eu não tomar o cuidado, eu sou o primeiro que leva a bordoada. Perdeu a autoridade, perdeu a voz. E não é a oração que vai resolver isso não, irmãos. É uma mudança a partir de quem? De nós. Jeremias falando àquele povo, dizendo: melhore os vossos caminhos. Ele não disse: comecem a orar a Deus, comecem a pedir a Deus para Deus ter misericórdia da vida de vocês, do lar de vocês. Não, ele disse: melhorem os vossos caminhos. Ele estava dizendo: comece a mudar. Se vocês adoravam outros deuses, agora comece a adorar ao Deus verdadeiro. Se vocês estavam numa vida errada, comece a procurar um caminho certo. Se vocês andavam numa vida de degradação, comece a caminhar num caminho reto. Comecem a melhorar, porque nós conhecemos um Deus, irmãos. Ele não é uma máquina, ele é um ser que tem olhos, que tem ouvido, que tem um coração sensível. É um Deus que atenta para a oração daqueles que clamam por misericórdia. Jeremias estava dizendo: melhorem as suas ações. Porque se vocês começarem a melhorar, se houver mudança, se vocês não adorarem mais outros deuses, se vocês começarem a cultuar a Deus, se vocês voltarem atrás, e se vocês voltarem a praticar aquilo que foi ensinado através da lei de Moisés, com certeza o nosso Deus,
Ele vai se arrepender do mal que havia dito sobre vós, porque a misericórdia dele vai estar sobre vocês. Irmãos, nós estamos falando de um povo que estava no pecado, que a ira de Deus já estava inflamada. Quanto mais quando nós falamos a respeito da igreja, da nossa família, nós que recebemos a Jesus, nós que estamos participando dos cultos, nós que queremos um ano abençoado, nós que queremos ver os nossos filhos prosperando, nós que queremos ver o nosso casamento indo muito bem, numa comunhão muito boa, é o Senhor dizendo a mesma palavra que eu coloquei no coração do profeta Jeremias, para aquele povo rebelde. Mas vós não sois povo rebelde, vós sois o meu povo, eu conheço cada um de vocês, mas para vós, melhorem também os seus caminhos. O nosso Deus, irmãos, Ele quer nos ver mais dando testemunho de bênçãos, do que pedindo oração para problemas dentro de casa. Você sabia disso, irmãos? O nosso Deus está atento para ouvir a nossa oração, mas o nosso Deus deseja que você celebre a sua vitória. O nosso Deus deseja que você use o altar de uma igreja, que você escreva num papel a restauração que aconteceu no seu lar, que aconteceu na sua casa, que aconteceu na sua família, a promoção de emprego, o filho que passou na faculdade. Quantas bênçãos nós podemos conquistar aqui nesta terra, irmãos? Mas depende de nós. Depende de nós começarmos a melhorar, começarmos a mudar em algumas coisas. Existem pessoas que têm um temperamento como que dizendo, no decorrer do andar da carruagem, as abóboras elas vão se ajeitar. Fala para quem está do teu lado, nem sempre elas se ajeitam. Muitas vezes elas apodrecem, irmãos, uma em cima da outra, e elas não se ajeitam. Quantas situações pendentes. Não, este ano aqui Deus vai operar o milagre. É o Senhor dizendo, milagre eu opero. Agora a decisão de pôr as coisas em ordem é sua. Conseguir aquela promoção no emprego, não vou ser eu que vou mover o coração do seu patrão. É você fazer curso. É você estudar, é você correr atrás, é você planejar e você crer que você vai plantar e eu vou fazer essa semente germinar. A colheita vai ser sua, a alegria vai ser sua, mas a glória e a honra é minha. Pode aplaudir ao Senhor. Nada vai mudar se você não mudar. Se não houver mudança dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho, aquilo que incomoda, tem alguma coisa na sua vida que te incomoda, irmãos? Mais ou menos assim, eu sou feliz porque eu tenho Jesus, mas eu ficaria muito mais feliz se aquele problema dentro de casa fosse resolvido. Tem alguma coisa na sua vida que te incomoda? Levante a mão. Tem. Às vezes você acorda durante a noite e você lembra daquele problema e fala, meu Deus, como que eu gostaria que este problema não existisse na minha vida. Como que eu gostaria, Senhor, que essa situação fosse resolvida. É o Senhor dizendo, eu vou te dar uma estratégia para que você mude a sua maneira de agir. Irmãos, e aquilo que o Senhor te der estratégia, fala para quem está do teu lado, põe em prática, irmão. Irmãos, quantas vezes saímos da igreja como que a receita do bolo na mão. Quando chega em casa, se coloca na gaveta e não se faz nada do que foi instruído neste altar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Este ano de 22, se você fizer a mesma coisa, você vai viver talvez os mesmos desgastes, as mesmas aflições. Talvez você vai chorar com a mesma intensidade que você chorou o ano passado. E você vai dizer, Senhor,
Mas eu profetizei um ano diferente, eu profetizei que seria um ano abençoado, o Senhor dizendo, mas a receita, tem um monte de receita nos seus arquivos. Tem um monte de instruções que já foram passadas para você. Por que que não põe em prática? A Bíblia se nos diz que nós temos que ser não somente ouvintes da palavra, ainda nos diz assim, enganando-vos, mas sede praticantes da palavra. E o ser praticante é difícil, irmãos, porque exige muitas vezes um confronto conosco mesmo. Muitas vezes o tomar uma atitude, melhorar em alguma coisa para que as coisas mudem. Deus havia decretado uma sentença sobre aquela nação. Mas Jeremias falou, pode haver uma mudança. De que maneira? Comece a melhorar nisso. Deixe Deus ver essa mudança. Deixe Deus ver que vocês estão reconhecendo que existe um Deus que pode mudar situações. Existe um Deus que tem o poder de fechar a boca do leão. Existe um Deus que tem o poder de apagar a fúria do fogo. Existe um Deus que tem poder sobre todas as coisas, amados irmãos. Mas o Senhor quer nos moldar, nos fazer parecidos como Ele. A Bíblia nos fala a respeito de Pedro, que entendeu que precisava melhorar. A Bíblia nos fala que Pedro era aquele discípulo eloquente, impulsivo, defendia Jesus diante de todas as pessoas, defendia o Evangelho, professou, confessou, que ainda que fosse preciso morrer pelo Senhor, ele morreria. Mas Pedro não conhecia a sua natureza humana frágil. Quando Jesus foi preso, ele juntamente com os outros discípulos, ficaram amedrontados, com medo de ser preso também, de serem mortos também. Ele começou a se esconder e a Bíblia nos diz que ele foi reconhecido por uma criada. A Bíblia nos diz que ele estava assim, perto de uma fogueira. Uma criada chegou perto dele e falou assim, você é um deles, você estava com Jesus. Ele disse, não, eu não estava, eu não o conheço. A Bíblia fala que em seguida outras pessoas que estavam próximas também falaram, sim, você estava com ele, a tua fala, a tua maneira de falar te denuncia. E novamente ele disse, eu não o conheço. E continuaram dizendo, não, é você mesmo. E a Bíblia nos diz que ele começou a praguejar e a jurar que não era ele e que ele não conhecia Jesus. Jesus havia falado para ele que isso iria acontecer. Ele não se lembrou, mas quando o galo cantou, ele se lembrou daquilo que Jesus havia dito. E a Bíblia nos diz que ele chorou amargamente. Ele chorou como que dizendo, eu falhei, eu fracassei. Eu falei que eu jamais iria negá-lo, eu o neguei. Irmãos, houve uma falha, como muitas vezes existem falhas que cometemos o ano passado. Situações que poderiam ser evitadas e que muitas vezes pela nossa omissão as coisas avançaram. Eu e você, irmãos, nós temos o poder muitas vezes de reter alguma coisa ruim ou de abrirmos uma porta. Pedro, ele se sentiu mal com ele mesmo. Ele disse, eu falhei, olha o que eu fiz. É como se fosse uma virada de ano. E Pedro dizendo, ano passado, eu traí Jesus, eu neguei, eu me envergonhei de dizer que eu era discípulo dele, eu falhei. Mas a Bíblia nos diz, como que um novo ano surgiu para Pedro. Uma nova oportunidade, irmãos, é o Senhor dizendo, pare de orar. Pare de olhar para a situação que está e dizer que não tem mais jeito. O Senhor está dizendo, eu estou colocando como que um novo ano diante de você, para que haja mudança
na sua casa, na sua vida, no seu ministério, e Satanás que tem te envergonhado, Satanás que tem apontado o dedo como que dizendo: você é um fracassado, você não consegue nada. O Senhor está dizendo: este é o momento da verdade, este é o momento de você se levantar e dizer: eu recebo o poder de uma mudança na minha vida, e a vergonha que eu passei o ano passado, eu não vou passar neste ano, neste novo ciclo da minha vida que se inicia. Uma nova situação surgiu. Jesus foi atrás de Pedro. Quando ele estava pescando, o Senhor falou com ele: vai cuidar das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, você vai fazer isso. Pedro participou do momento da ascensão, quando Jesus foi recebido aos céus, que uma nuvem assim o ocultou. E Pedro estava lá no cenáculo, irmãos, já com desejo de melhorar. Ele não sabia como, mas uma coisa era certa: o que ele havia feito. A decisão errada que ele havia tomado, já havia sido tomado. Tem coisas que foram feitas. Falhamos sim, erramos sim. Quanto mais tentamos muitas vezes justificar um erro, mais errados nos tornamos, irmãos. Pedro sabia do seu erro, mas ele sabia que ele poderia melhorar, mudar aquela situação. Ele sabia que tudo poderia ser diferente dali para frente. E foi lá no cenáculo, onde o Espírito Santo foi derramado, onde eles começaram a falar em outras línguas, onde eles começaram a julgar, dizendo: eles estão embriagados, eles estão bêbados. Irmãos, Pedro foi aquele que se levantou. Ele poderia ter ficado quieto, mas ele se lembrou do que havia acontecido. Ele havia negado a Jesus diante de uma criada. Agora ele estava ali diante de mais umas 3, 4 mil pessoas. Um número muito grande. Ali era o momento de dizer assim: eu vou mostrar que tudo mudou. Que eu não sou mais aquele Pedro omisso, que eu não sou mais aquele Pedro covarde. E a Bíblia nos diz que ele se levantou e ele diz: varões galileus, vocês que estão ouvindo esses homens falarem em línguas estranhas, vocês que estão julgando que eles estão embriagados na 3ª hora do dia, não. O que acontece aqui com eles é aquilo que foi predito pelo profeta Joel. Sobre eles está sendo derramado agora o Espírito Santo do Senhor. Pedro prega com uma ousadia, irmãos, com uma intrepidez. Era o próprio Deus dizendo: está vendo, Pedro, como você pode melhorar? Como você pode deixar de ser aquela pessoa tímida, covarde, sem atitude, sem decisão nenhuma? Pedro, irmão, mostrou que quando nós queremos melhorar, nós podemos melhorar. Fala para quem está do teu lado: se você quiser, você pode melhorar, você pode mudar. Senão você vai viver neste ano o mesmo filme que você viveu o ano passado, irmãos. A Bíblia nos fala de Zaqueu. Zaqueu também era aquele que havia feito tantas coisas erradas. Um homem que não era respeitado, porque além de ser judeu, ainda trabalhava para o Império Romano, cobrava impostos injustos. Mas ele desejou conhecer a Jesus. Irmãos, quando desejamos conhecer ao Senhor, nasce no nosso coração o desejo de melhorar naquilo que muitas vezes nós sentimos que falta em nós. Como que é importante olharmos para nós e falar: Senhor, eu gostaria de ser mais assim, eu gostaria de fazer mais isso, eu gostaria talvez de tomar uma decisão. Muitas vezes não faz parte da sua natureza ser assim, irmãos. Mas quando Jeremias disse para o povo: melhore, ele não disse melhore só para aqueles que conseguem melhorar. É um esforço pessoal de cada um. Cada um de nós podemos melhorar. De que maneira? Naquilo que eu acho que eu posso melhorar, não.
mediante a instrução da palavra de Deus. Aquilo que está escrito é aquilo que deve reger a minha vida e a sua vida também. A Bíblia nos fala que Zaqueu, irmãos, queria conhecer a Jesus. Talvez cansado da vida que estava, cansado da mesmice, cansado de andar pelas ruas e ser chamado de ladrão, cansado de andar pelas ruas e ser chamado de traidor, cansado de tudo, apesar de ser um homem rico. A Bíblia nos diz que ele subiu numa árvore, queria ver a Jesus, saber quem era aquele homem. E a Bíblia nos diz que quando Jesus passou perto, Jesus olhou para cima, o chamou pelo nome. Jesus viu que ali havia um homem que queria melhorar. Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E a Bíblia nos diz que Zaqueu desceu depressa e com alegria recebeu a Jesus. Jesus foi criticado. Como pode esse homem ficar hospedado e comer na casa de um homem pecador, de um traidor? Como que dizendo, se Jesus conhecesse quem era Zaqueu. Se Jesus pudesse responder, responderia, porque eu conheço Zaqueu. É porque eu sei que ele não quer viver mais da mesma maneira. Ele quer mudança. E é por isso que eu vou na casa dele, sim. Você quer Jesus na sua casa? Eu quero, irmãos. Eu quero. Jesus disse, eu vou na tua casa. Foi recebido com alegria. Zaqueu, ao olhar para o seu passado, viu. A Bíblia não fala como ele era como pai, como esposo, mas com certeza os filhos viam o comportamento errado daquele homem. Que dentro de casa se arranca as capas, não é isso, irmãos? Dentro de casa é onde a gente fica à vontade. Quantos filhos, infelizmente, falam, queria tanto que meu pai fosse tão crente em casa como que ele é na igreja. E como muitas vezes pais falam, queria tanto que meus filhos fossem uma bênção em casa do jeito que ele é na igreja. Porque dentro de casa se tira as capas, não é verdade, irmãos? Com certeza a família de Zaqueu sabia quem ele era. Com certeza os filhos de Zaqueu, que a Bíblia não fala, mas eles não eram muito bem vistos nas escolas, não é verdade? Pastor Jamil, você é filho de Zaqueu, aquele traidor? Está trabalhando lá para o Império Romano, está tirando dinheiro do povo. Com certeza os filhos dele ouviam isso também, irmãos. Mas Zaqueu disse, eu quero uma mudança. Talvez dizendo, nada vai mudar se eu não mudar. Ele disse, tudo vai mudar se eu mudar. E ele disse, Senhor, eu dou todo o meu dinheiro aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu vou restituir quadruplicadamente. Ele disse assim, eu quero uma mudança até nisso. Ele sabia daquilo que tinha sido injusto, daquilo que ele tinha tomado que não era dele, daquilo que ele havia defraudado, daquilo que ele havia tomado indevidamente. Ele disse, eu vou devolver quadruplicadamente. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Como que dizendo, a partir de hoje, os filhos verão um novo homem, verão um novo pai. A esposa passará a ter admiração pelo seu marido, porque o filho do homem veio buscar e veio salvar aquilo que se havia perdido. Ele desejou esta mudança. Podemos melhorar para que as coisas mudem, irmãos. Chefe de família. Eu achei muito lindo. Nós tivemos, eu até falei isso aqui, acho que na passagem do ano, mas mais uma vez eu quero falar. Nós tivemos a formatura do Homem ao Máximo. Foi muito bonito. Todos os formandos ali dando o seu depoimento.
de como foi importante eles participarem daquele curso. E eu ouvi o nosso irmão Zé, que a gente chama ele de o Zé Batera, né? O Zeca da bateria. E ele disse assim: eu entendi que eu sou o sacerdote do meu lar. E como sacerdote do meu lar, eu tenho a responsabilidade de conduzir a minha família até chegar em Canaã. Achei lindo, irmãos. Ele entendeu que quem estava na condução era ele, não era filhos, não era o vizinho, era ele que era o sacerdote do lar. Ele entendeu. Por que colocaram isso na cabeça dele? Não, porque foi lido na palavra do Senhor. É o Senhor dizendo: melhore como esposo, melhore como filho. Wanda, melhore como pastor, porque senão, aquilo que você ficou insatisfeita do ano passado, porque eu fiquei insatisfeita com muitas coisas assim. Sabe aquela situação, queria tanto que fosse realizado isso, não foi realizado. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. O Senhor dizendo: se não houver até uma melhora em você, Wanda, você vai encerrar o ano novamente dizendo: mais um ano passou que eu não realizei aquilo, não realizei aquilo. É o Senhor dizendo: nada vai mudar se você não mudar. É o Senhor dizendo: começa a mudar a atitude. Ah, mas nunca foi assim em casa. Pois bem, nunca foi, mas agora vai ser. Ah, mas nunca tomou essa decisão, na igreja nunca fez isso. Mas nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos orar, e a partir de hoje vai ser assim. Como algumas decisões que nós tomamos em relação aos dizimistas, aos ofertantes, aqueles que trabalham na obra do Senhor. E tudo isso fazemos, irmãos, para poder conduzir o povo e entender que eles estão em um novo e vivo caminho, que exige obediência, fidelidade, renúncia e lealdade ao Senhor. Quando falamos em melhorar, é mudar situações e não esperar outros. A Bíblia não diz aqui que Jeremias falou com aquele povo: olha, vocês não precisam melhorar não, porque o culpado dessa ira de Deus vir sobre a nação é porque os pais de vocês foram rebeldes. Irmãos, isso vinha de gerações passadas. A desobediência, cultuar outros deuses. Mas Jeremias falou para quem estava ali. Ele dizendo: a maldição pode ser quebrada, a sentença pode ser anulada. Em vez de vir maldição, vai vir bênção. Em vez de vocês chorarem, vocês vão dançar de alegria na presença do Senhor. Em vez de luto, vai haver festa. Para quem era pela palavra? É para aqueles que estavam ouvindo a voz do profeta. Era para eles. Pastora, mas o meu pai, ele é assim, a minha mãe é assim, as coisas não dão certo porque meu marido é assim, as coisas não vão porque minha esposa é assim. O Senhor está falando para quem está ouvindo, é para você que está online, é você que está na tua casa, é para a igreja que está aqui presente. O Senhor dizendo: comece por você, comece a melhorar o teu comportamento, a tua maneira de servir ao Senhor, a maneira de conduzir a sua casa. Mude através de você. Deixe de ser uma pessoa natural e se transforme em uma pessoa espiritual que entende. Quando o Senhor fala, Ele está falando comigo, Ele está enviando poder. Sou eu que estou recebendo o poder. Ele está enviando uma palavra que vai te dar autoridade. Sou eu que estou recebendo esta palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 14 e 15. Primeiro Coríntios 2, 14, 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parece loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, o espiritual já começa a olhar para si, ele começa a dizer: eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu já entendi que não adianta ficar cobrando de outros o que tem que partir de mim. Você consegue entender isso, irmãos? Tem pessoas que é um poço de cobrança. E tudo aquilo que se cobra é tudo aquilo que não se tem. Cobra de outros o que ela não tem nela. É o Senhor dizendo, mas o que é espiritual, que ele começa a ver. O poder de Deus está na minha vida. Nem tudo está perdido. Satanás tem feito um nó na minha família, que muitas vezes eu olho e eu falo, não tem como desatar. É impossível. Mas um homem espiritual, ele sabe que maior é aquele que está na vida dele. E esse que é espiritual, ele discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. É o Senhor dizendo, a mudança vai vir. Quando você começar a tomar atitudes, decisões que no primeiro momento vai estranhar. Mas por que, pai? Por que, mãe? Por que, pastora? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque é o melhor. É uma direção de Deus para a nossa casa. Nós vamos agir assim a partir de hoje. A partir de hoje isso não é mais permitido. A partir de hoje não mais teremos isso, porque tudo que é profano dentro da nossa casa, preste atenção, irmãos, é como se fosse utensílios de um altar a demônios. Você está entendendo? Tudo que é profano, tudo que é pecado que entra dentro da nossa casa, é como utensílios de um altar para demônios. É o Senhor dizendo, comece a tomar decisões. Comece a ter coragem. Comece a ter discernimento. Está em você o poder, está em você a autoridade. Por que que você vai ter essa consciência? Porque você deixou de ser natural, de entender que tudo faz parte. O mundo está assim mesmo, o mundo está de perna para o alto, o mundo pode estar de perna para o alto, mas a igreja de Cristo não está. A igreja de Cristo não é uma igreja confusa. A igreja de Cristo não é uma igreja bagunçada, não. A igreja de Cristo, ela está pronta, preparada para o arrebatamento. Mas enquanto o arrebatamento não acontece, ela é instruída, ela é ensinada, ela é perfumada, ela é orientada. E sobre ela, as portas do inferno não prevalecem.